A injustiça, que quase a destruiu, mas se transformou em lição de vida. O silêncio que ninguém ouvia. Todo mundo a via. Passava por ela todos os dias. Uns fingiam que ela não existia, outros até sorriam por educação, mas nenhum deles sabia o nome dela, muito menos o que ela carregava por dentro. Estava sempre ali, de cabeça baixa, vassoura na mão, balde no canto, limpando os rastros de um lugar onde ela não era bem-vinda, só tolerada. O som da vida ao redor era alto, passos apressados, gargalhadas superficiais, conversas fúteis. Mas o som dela era outro, era o da invisibilidade, um silêncio tão profundo que se ela desaparecesse, ninguém notaria de imediato. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Ela entrou no prédio com o mesmo uniforme, os mesmos gestos contidos, mas com um olhar que não tremia. Algo dentro dela havia mudado, e ninguém percebeu. Enquanto o mundo corria, ela observava. Quando os outros falavam alto, ela escutava as entrelinhas. Quando zombavam do seu silêncio, ela se tornava ainda mais forte. Mas a força dela não era a que se impõe. Era aquela que se molda na dor e permanece em pé. Um tipo de resistência que só quem já foi quebrado e colado por dentro consegue sustentar. Ali, onde muitos buscavam status, ela procurava apenas dignidade. E mesmo essa, em muitos dias, parecia-lhe ser negada. Era tratada como se fosse parte do cenário, como se fosse o piso que limpava. Mas havia algo nela que ninguém conseguia apagar. Um brilho nos olhos que resistia ao desprezo. Uma delicadeza nos gestos que contrariava a brutalidade dos que a julgavam. Ela nunca respondeu às provocações, nunca confrontou, mas também nunca se rendeu. Enquanto limpava, pensava. Enquanto organizava, lembrava. Enquanto recolhia o lixo dos outros, guardava em si memórias que ninguém ali jamais teria coragem de suportar. Não era apenas uma faxineira. Era uma mulher que havia vencido batalhas que nenhum daqueles que a desprezavam suportaria por um único dia. Havia no andar dela um peso que não era físico, era emocional, era histórico. Era a bagagem de quem foi negada, ignorada, silenciada, mas que, mesmo assim, nunca deixou de levantar todos os dias e seguir. Não por necessidade apenas, mas por escolha. O mais curioso é que o mundo ao redor se movia como se nada estivesse fora do lugar. E, de certa forma, era verdade. Nada estava fora do lugar, porque tudo estava errado há muito tempo. Só que naquele dia, ela não estava disposta a continuar no papel que haviam imposto a ela. Não por orgulho, mas por justiça, por verdade, por alguém que precisava ver que é possível resistir e continuar humano. E foi aí que tudo começou a mudar. Não com gritos, não com discursos, mas com um simples gesto. Um movimento que, mais tarde, faria todos se calarem. Não por constrangimento, mas por respeito. Ela andava entre cadeiras vazias, corredores frios e portas que sempre se fechavam rápido demais. Ouvia piadas disfarçadas, ordens secas, comentários sussurrados. Mas ela nunca permitiu que isso definisse sua alma. Por fora, era a faxineira. Por dentro, era uma guardiã de histórias que ninguém nunca se deu ao trabalho de conhecer. Carregava nos olhos marcas de tempos difíceis, mas também uma centelha de luz que o tempo não conseguiu apagar. Às vezes, ao terminar o expediente, sentava-se por alguns minutos num banco escondido onde ninguém passava. Ali, respirava. Não para descansar o corpo, mas para manter a sanidade. Para lembrar a si mesma que ainda existia, mesmo que os outros insistissem em esquecer. Ela sabia que o mundo não havia, sabia que ali dentro seu nome não era nome, era função, faxineira, como se esse título a resumisse por inteiro. Mas o que eles não sabiam é que por trás daquele uniforme havia uma mulher que um dia sonhou grande, que já amou e foi amada, que já teve medo e já enfrentou o que parecia impossível,
que abriu mão de coisas que muitos nem imaginariam. E que, mesmo com tudo isso, continuava ali, firme, com os olhos erguidos e a alma intacta. O silêncio que ela carregava não era vazio. Era cheio de tudo aquilo que ela não dizia, mas sentia com intensidade. A cada dia, ela era empurrada para a margem, para o canto da sala, para o fundo do olhar alheio. Mas ali era onde ela cultivava força. Não precisava ser vista para ser grande. E naquele dia específico, algo pulsava mais forte dentro dela. Não era revolta, não era amargura. Era uma decisão, uma certeza silenciosa de que ela não passaria mais despercebida por si mesma. Talvez o mundo ainda não estivesse pronto para enxergá-la, mas ela estava pronta para se posicionar, não para atacar, mas para existir por inteiro, com tudo o que carrega. E essa presença, esse simples ato de não se encolher, começaria a quebrar o padrão invisível que a aprisionava. Naquele instante, ao entrar mais uma vez no mesmo prédio de sempre, ela já não era a mesma. E embora ninguém ainda percebesse, a história estava prestes a mudar. Não como um filme de superação clichê, mas como a vida real muda. Aos poucos, com pequenos gestos que provocam grandes ondas. Aquela mulher que todos julgavam silenciosa demais, estava prestes a ensinar que o silêncio, quando carrega a verdade, é capaz de ecoar mais alto do que qualquer grito. A sombra das risadas no corredor. As primeiras risadas não pareciam ofensivas. Vinham de longe, misturadas com conversas comuns de quem não se importa com o que deixa para trás. Mas com o tempo, ela começou a perceber o padrão. O riso surgia quando ela passava. Crescia quando ela se abaixava. Explodia quando tropeçava em um balde ou deixava cair um pano. Não era sobre o que ela fazia, mas sobre o que representava. Para eles, ela era o lembrete do que ninguém queria ser. Era o reflexo do fracasso segundo a lógica de um mundo que mede valor por posição, aparência e prestígio. E por isso merecia ser motivo de piada. Eles nunca diziam na cara, eram discretos o suficiente para manterem a aparência. Risos abafados, piadas em código, olhares que falavam mais do que palavras. E quando alguém os confrontava, respondiam com naturalidade, é só uma brincadeira. Mas ela sentia. E por dentro, cada uma daquelas brincadeiras era como uma gota de ácido em feridas que nunca haviam se curado completamente. O que mais machucava não era o barulho das gargalhadas, mas o silêncio dos que viam e não faziam nada. A conivência era tão cruel quanto o desprezo. Ela se lembrava de quando era pequena e ria de tudo. Ria com a alma. Ria por sentir-se livre. Hoje, cada risada que escutava parecia uma sentença. Era como se dissessem, você não pertence a esse lugar. Só que eles não sabiam o quanto ela já havia pertencido a lugares maiores, mais difíceis, mais desafiadores. E sobrevivera. Ela andava por aqueles corredores como quem pisa em cacos de vidro, sem demonstrar dor, mas sentia. Não porque era fraca, mas porque era humana. E naquele universo onde todos queriam parecer fortes, ela era uma das poucas que ainda sabia sentir. Certa vez, escutou uma piada que a descrevia de forma grotesca, feita por um grupo de jovens adultos com trajes caros e olhos vazios. Descreveram sua aparência, sua forma de andar, até sua maneira de dobrar os panos. Ela ouviu tudo. Não se virou, não respondeu. Continuou limpando. Mas por dentro, algo foi se rompendo em silêncio. Porque não era só sobre ela. Era sobre todas as outras que já haviam sido humilhadas e caladas. Sobre toda mulher que, ao carregar o mundo nas costas, ainda tinha que suportar o peso da ignorância alheia. Mesmo diante disso, ela nunca perdeu a gentileza. Não porque era submissa, mas porque acreditava que revidar com a mesma moeda não mudava o sistema. O que muda o sistema é quebrar o ciclo.
E ela sabia fazer isso com a firmeza de quem já passou pela guerra e sobreviveu com ternura. Não precisava gritar para se impor. Bastava sua presença. O simples fato de ela continuar ali, mesmo após tantas tentativas de apagamento, já era um ato de resistência. A risada de um deles ecoou mais alto do que o habitual, certo dia. Ela parou por um segundo, segurando firme o cabo da vassoura, e pela primeira vez levantou os olhos. Não havia raiva, não havia dor, havia firmeza. Ele silenciou. Ela não disse uma palavra, mas aquele olhar foi como um espelho. E ele viu, talvez pela primeira vez, que ali não estava uma figura genérica, mas uma mulher real, com nome, história e valor. As risadas diminuíram nos dias seguintes, não por arrependimento imediato, mas pelo desconforto de terem sido desmascarados sem uma única palavra. A partir dali, os corredores ainda eram os mesmos, mas algo havia mudado. A sombra da humilhação ainda rondava, mas a presença dela agora iluminava. Não com luz fraca, mas com a chama de quem já foi pisada e não se permitiu virar pó. Ela não buscava aplausos, não esperava reconhecimento. Queria apenas existir sem ser ridicularizada, caminhar sem ser observada como um estorvo. E pouco a pouco, foi ensinando sem pregar, inspirando sem cobrar, mostrando com cada passo silencioso que dignidade não se mendiga, se carrega, se sustenta. E quando isso é feito com verdade, até o riso do opressor vira silêncio de vergonha. Um nome esquecido, uma alma viva. Chamavam-na de a faxineira, como quem define uma função e anula uma existência. Nunca perguntavam seu nome, nem sequer imaginavam que ela o tivesse. Era como se, ao vestir o uniforme, tivesse assinado um contrato de anonimato. Para eles, ela era apenas isso. Um título genérico que servia para identificá-la sem precisar reconhecê-la. Um rótulo conveniente que poupava a todos do esforço de enxergar quem havia por trás do jaleco e do balde. Mas ela tinha nome. Um nome carregado de história, batizado por uma mãe que acreditava que aquela menina nascida em um lar humilde ainda iria longe. Um nome que, um dia, fora dito com orgulho em formaturas, cerimônias, palcos e cartas. Um nome que hoje estava engavetado, esquecido nos arquivos da memória de uma sociedade apressada demais para lembrar. Ela havia aprendido a responder ao chamado genérico, porque resistir exigia energia que muitas vezes ela precisava guardar para continuar existindo. Mas toda vez que escutava faxineira ser dito em voz alta, sentia um corte invisível atravessar seu peito. Não pelo cargo, nunca foi isso. Ela jamais se envergonhou do que fazia. O que a feria era o apagamento, a forma como reduziam sua identidade a uma utilidade, como se sua alma tivesse sido dissolvida no desinfetante e no pano de chão. Era esse esvaziamento que a corroía em silêncio, porque ter o nome apagado é uma das formas mais cruéis de se dizer a alguém: você não importa. Ela já teve outro crachá, já foi chamada de professora, já teve sala com seu nome na porta, alunos que a escutavam, pais que a agradeciam. Mas a vida, com sua brutalidade aleatória, a arrastou por caminhos que ela não escolheu. Não por fraqueza, mas por necessidade, por amor, por escolhas difíceis que poucos entenderiam. E agora, ali, mesmo sendo alguém completamente diferente do que imaginavam, continuava sendo ignorada. Não pelo que era, mas pelo que pensavam que ela não podia ser. Certa manhã, um novo funcionário chegou e, por educação, perguntou seu nome. Ela paralisou por um instante, não por vergonha, mas por surpresa. Aquela simples pergunta soou como música, como se depois de anos alguém finalmente apertasse o play da sua história. Ela respondeu com um sorriso tímido, mas o coração acelerado. Por um instante, voltou a ser lembrada.
Por um momento, sentiu-se viva, porque ser chamada pelo nome é ser reconhecida como alguém com passado, presente e sonhos. O mais doloroso era saber que muitos ali sabiam o nome do cachorro do diretor, o aniversário da recepcionista, o prato favorito do cliente mais antigo. Mas ninguém fazia questão de saber como ela se chamava. Ela não queria ser celebrada, queria ser vista. Queria que soubessem que ela tinha histórias, dores, alegrias e que mesmo em silêncio tinha muito a dizer. Quando voltava para casa, às vezes repetia seu nome em voz baixa, só para lembrar a si mesma que ainda era ela, que ainda estava ali, apesar do mundo ao redor tentar apagá-la a cada dia. Havia algo profundo nesse esquecimento forçado, porque quando tiram seu nome, tentam tirar sua alma, mas ela lutava diariamente para mantê-la intacta, mesmo quando passava despercebida, mesmo quando era ignorada nos corredores, mesmo quando suas opiniões não eram sequer cogitadas. Cada passo era um grito mudo de presença. Cada gesto de cuidado com aquele ambiente frio era uma forma de dizer: eu existo. E existia, com uma força silenciosa que muitos jamais entenderiam. Porque não era feita de aplausos, era feita de sobrevivência. Um nome carrega identidade, carrega ancestralidade, carrega fé. E o dela era mais que letras num crachá. Era uma história viva, que resistia em cada dia vivido em silêncio. E em breve, esse nome que todos haviam esquecido voltaria a ser lembrado. Não por ela gritar, mas por ela continuar de pé. As mãos que seguram mais do que vassouras. A rotina era mecânica. Pegava o balde, encaixava a vassoura, esfregava o chão e recolhia o lixo que outros descartavam sem pensar duas vezes. Para quem via de fora, aquelas mãos serviam apenas para limpar. Mãos calejadas, envelhecidas antes do tempo, sempre em movimento, como se o descanso fosse um luxo que ela não podia se permitir. Mas quem observasse com mais atenção perceberia que havia algo diferente ali. A forma como ela dobrava um pano, a leveza ao organizar objetos, o cuidado em não atrapalhar o espaço dos outros. Eram gestos que não combinavam com pressa ou desleixo. Havia precisão, quase como uma coreografia silenciosa. Eram mãos que carregavam história. Mãos que sabiam ensinar, acolher, criar. Mãos que, um dia, tocaram partituras, seguraram livros, embalaram filhos, aplaudiram vitórias que hoje pareciam distantes. Ela nunca contou o que havia feito antes. Não porque escondia por vergonha, mas porque aprendeu que para alguns sua história não importava. Mas cada movimento denunciava. Aquela mulher não havia nascido para o silêncio. Ela havia sido empurrada para ele. As mãos que hoje carregavam produtos de limpeza eram as mesmas que, anos atrás, escreviam cartas cheias de sabedoria e emoção. Tinham segurado outras mãos em momentos de dor, tinham acolhido vidas, tinham curado feridas sem precisar de aplausos. Ali, naquela aparente simplicidade, havia a complexidade de quem viveu intensamente sem jamais perder a humanidade. Uma vez, sem querer, ela deixou cair sua bolsa. Documentos antigos escorregaram pelo chão. Uma foto em preto e branco, um diploma dobrado, um caderno com anotações à mão. Um estagiário que passava parou para ajudá-la. Pegou os papéis. Leu rapidamente algumas linhas. Ela tentou tomar de volta, com o olhar de quem já se acostumou a esconder para evitar explicações. Mas ele, com uma expressão confusa, perguntou: "A senhora era professora?" Ela hesitou. Por um instante, o passado e o presente colidiram. Respondeu apenas com um leve movimento de cabeça. Sim, era. E ainda era. Porque título se perde, mas vocação não. E mesmo que hoje sua lousa fosse o chão frio, ela continuava ensinando, não com palavras, mas com presença, com força, com exemplo. Aquela pergunta tão simples reverberou dentro dela por dias. Mexeu com lembranças adormecidas,
com os momentos em que acreditava que poderia mudar o mundo pela educação, em que entrava numa sala de aula e os olhos das crianças brilhavam quando ela falava. Agora, seus alunos tinham outros nomes. Eram os indiferentes, os arrogantes, os distraídos, e mesmo assim ela continuava ensinando. A diferença é que agora poucos prestavam atenção, mas isso nunca a impediu de continuar, porque ela sabia que os verdadeiros mestres não ensinam por reconhecimento, ensinam porque não sabem ser de outro jeito. O mais impressionante era que ninguém ali, naquele prédio luxuoso, percebia o tamanho do privilégio que era cruzar com ela todos os dias. Aquela mulher, com mãos que muitos consideravam comuns, carregava segredos que, se revelados, mudariam a percepção de todos. Ela não precisava se impor, bastava existir, bastava continuar com sua rotina, mesmo sabendo que muitos não veriam além do uniforme. E essa escolha, esse silêncio ativo, era a sua maneira de resistir, porque as mãos dela não apenas limpavam sujeiras físicas, elas limpavam o orgulho dos que a julgavam. Elas tocavam, sem querer, os corações dos mais atentos. E cada vez que pegava a vassoura novamente, era como se dissesse ao mundo: eu ainda estou aqui e o que carrego não pode ser apagado. Ela sabia que um dia alguém realmente enxergaria. E quando isso acontecesse, não seria por pena, nem por acaso. Seria porque sua verdade, sustentada todos os dias, por essas mãos firmes e cansadas, se tornaria inegável. Porque mãos que já carregaram vidas, sonhos e batalhas, jamais serão apenas ferramentas de trabalho. São marcas vivas de uma alma que insiste em continuar inteira, mesmo quando tudo ao redor parece querer quebrar. A carta nunca enviada. Entre os objetos que ela sempre levava na bolsa, havia um envelope envelhecido, dobrado cuidadosamente entre as páginas de um antigo caderno de capa desbotada. Ninguém nunca soube da existência dele, não porque ela quisesse esconder, mas porque sabia que poucas pessoas se importariam. Era uma carta escrita há anos, em um momento de ruptura, quando tudo dentro dela gritava por alívio e compreensão. Ela nunca a entregou, não porque faltasse coragem, mas porque aprendeu, ao longo do tempo, que nem toda dor cabe na expectativa de ser ouvida. E mesmo assim, manteve a carta com ela, como quem carrega um pedaço de si que ainda não encontrou espaço para ser liberto. As palavras dentro daquele envelope tinham sido escritas com raiva, com mágoa, com desespero, mas também com amor. Um amor que a feriu, que a construiu, que a abandonou. O destinatário da carta era alguém que já não fazia parte da sua vida, mas que deixara marcas profundas demais para serem ignoradas. Era um homem que havia prometido mundos e desaparecido quando a realidade bateu à porta. Um homem que jurou ser parceiro, mas recuou quando os problemas exigiram presença. A carta contava como ela segurou tudo sozinha, como trocou os sonhos por sobrevivência, como transformou lágrimas em força e abandono em aprendizado. Era uma confissão, mas também uma libertação. Cada linha revelava a dor de quem precisou engolir a própria história para não se desfazer por dentro. Ela escreveu aquela carta numa madrugada silenciosa, enquanto os filhos dormiam e o medo lhe apertava o peito como um peso insuportável. A luz fraca da cozinha era o único testemunho do momento em que ela finalmente despejava no papel tudo o que nunca conseguiu dizer em voz alta. Palavras como: eu precisava de você, você me deixou no escuro, eu sobrevivi sem você, foram rabiscadas entre soluços. Mas entre elas havia também um fio de ternura, porque mesmo ferida, ela não era feita de rancor, era feita de verdade. E a verdade para ela sempre foi mais importante do que qualquer dor. Com o tempo, ela leu e releu aquela carta muitas vezes. Nunca rasgou, nunca queimou, nunca entregou, guardou, porque aquela escrita era só dela.
E cada vez que o mundo a tentava convencer de que ela era fraca, bastava reler aquele texto para se lembrar do contrário. A carta era a prova de que ela suportou o insuportável. Era um espelho que devolvia a imagem de uma mulher que venceu sem alarde, que escolheu calar para proteger os filhos, que abraçou a solidão não como fim, mas como ponte para a própria reconstrução. Anos depois, num intervalo entre um andar limpo e outro, ela tirou o caderno da bolsa. Estava sozinha na sala de descanso. As paredes frias, o chão impecável. O envelope estava amarelado, as bordas frágeis. Ela abriu, leu e pela primeira vez permitiu-se chorar naquele lugar. Não era tristeza, era reconhecimento. Uma reconciliação consigo mesma, a certeza de que aquela dor não a definia, mas a explicava. As lágrimas desciam calmas, como se cada uma lavasse uma ferida antiga. Era como se aquela carta, mesmo nunca entregue, tivesse finalmente cumprido seu propósito: libertar. O que ninguém entendia é que, às vezes, o que nos mantém firmes não são os sorrisos recebidos, mas as palavras que tivemos coragem de dizer a nós mesmos quando tudo parecia ruir. A carta nunca foi enviada porque ela não precisava mais ser lida por quem causou a dor. Ela já tinha sido lida, sentida e superada por quem importava. Ela mesma. Era o segredo mais íntimo daquela mulher que todos julgavam sem saber. Uma história guardada entre panos, baldes e corredores, mas que pulsava forte, viva, resistente. Ela guardou novamente o envelope no fundo da bolsa. Respirou fundo, enxugou o rosto e voltou para a rotina como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. O peso parecia menor, a alma mais leve, porque às vezes o que nos cura não é o que o mundo nos dá, mas o que escolhemos carregar conosco. E ela escolheu não ser refém da dor. Escolheu ser memória viva da superação. Isso ninguém poderia tirar dela. O dia em que ela se permitiu chorar era mais um daqueles dias em que o céu parecia pesar sobre os ombros dela. Não havia motivo claro, nenhum acontecimento específico, mas algo dentro dela estava fora do lugar. O corpo ainda se movia no automático como sempre fez, varrendo, limpando, organizando, mas o coração estava exausto. O tipo de cansaço que não se resolve com sono ou descanso, mas com silêncio, escuta e libertação. E naquele fim de tarde cinzento, entre um corredor e outro, ela sentiu que não dava mais para segurar. Aquilo que foi empurrado para o fundo por tanto tempo começou a subir como um grito engasgado. E pela primeira vez em muito tempo, ela não lutou contra isso. Não disfarçou, não fingiu, apenas se permitiu. Achou um canto escondido entre caixas vazias e móveis esquecidos. Um lugar onde ninguém ia, onde não seria interrompida por olhares de julgamento. Sentou-se no chão frio, encostou as costas na parede e, sem aviso, as lágrimas vieram. Vieram sem cerimônia, sem pudor, sem contenção. Era um choro denso, silencioso, quase sagrado. Chorava pelas vezes em que foi ignorada, pelas humilhações caladas, pelas dores acumuladas em silêncio. Chorava pelas escolhas que precisou fazer, pelas renúncias invisíveis, pelas noites mal dormidas e pelos dias em que ninguém percebeu sua dor. Chorava por tudo o que não disse, por tudo o que engoliu, por todas as vezes em que teve que sorrir para não assustar os outros com a própria tristeza. Ela abraçou os próprios joelhos e se recolheu ali, não como quem se esconde, mas como quem se encontra. Cada lágrima lavava um pedaço do que a vida tinha endurecido. E naquele momento ela não era a faxineira, a mãe, a mulher forte que todos esperavam. Era apenas ela, com suas fragilidades expostas, com sua humanidade crua e inteira. E ali, naquele choro sem plateia, nasceu um tipo de liberdade que não se explica, só se sente. Era como se cada soluço dissesse: eu ainda estou viva, eu ainda sou eu.
Durante o choro, algumas memórias vieram como ondas. A infância cheia de promessas que nunca se realizaram. A juventude sonhadora que precisou amadurecer depressa. Os amores que vieram com promessas e partiram com justificativas. As amizades que sumiram quando a vida apertou. Os lugares onde ela se doou inteira e saiu invisível. Tudo isso desabou junto com aquelas lágrimas. E mesmo assim, havia beleza. Porque ali, naquele fundo do poço emocional, ela encontrou uma parte de si que nunca tinha perdido. Só havia sido soterrada pelo tempo e pelas dores do caminho. Chorar não a fez menor. Pelo contrário, ao se permitir quebrar, ela se reconstruiu com mais verdade. Quando se levantou minutos depois, não estava mais leve no corpo. Mas a alma parecia ter encontrado espaço para respirar. Olhou em volta. O ambiente ainda era o mesmo. As caixas, o chão, a penumbra. Mas ela havia mudado. Algo dentro dela estava mais firme. Porque às vezes, o verdadeiro recomeço não acontece com um grande gesto, mas no instante em que a gente para de fingir que está tudo bem. Naquele mesmo dia, ao voltar ao trabalho, os passos eram mais lentos, mas mais conscientes. Ela não estava curada, não estava resolvida, mas estava desperta. Havia-se dado o direito de sentir, e isso, para alguém que passa a vida sendo forte para os outros, é um ato revolucionário. Ninguém percebeu, ninguém notou a leve vermelhidão nos olhos, nem o tom mais sereno na voz. Mas ela sabia, e saber era suficiente. Porque quando uma mulher como ela chora, não é sinal de fraqueza, é sinal de que algo novo está nascendo. Algo que não será mais abafado, nem reduzido, nem silenciado. Era só o começo, mas um começo diferente. Porque a partir daquele momento, ela não carregaria mais tudo sozinha, não do mesmo jeito, não com a mesma dureza. Ela havia permitido a si mesma ser vulnerável. E em meio ao caos, isso foi o ato mais corajoso de toda a sua história. A conexão improvável. Naquela manhã, ela seguia seu trabalho como sempre. Movimentos silenciosos, passos contidos, olhos baixos. Era mais um dia igual a tantos outros, mas havia alguém observando de um jeito diferente. Uma criança. Não se sabe ao certo por quê. Talvez pela inocência de quem ainda não aprendeu a olhar as pessoas de cima para baixo. A pequena a acompanhava com os olhos, como quem enxerga algo que os adultos não veem. Enquanto todos passavam apressados, ignorando sua presença, aquela criança ficou parada, atenta, curiosa. Foi então que aconteceu algo simples, mas poderoso. Um sorriso. A menina estendeu uma bala, tímida, e disse: "É para você." Ela parou, olhou nos olhos da criança. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se lembrada de que ainda era humana. Esse gesto despretensioso atravessou barreiras invisíveis. Era como se a pureza daquela criança tivesse rompido o silêncio que a rodeava há anos. Não havia malícia, não havia julgamento, não havia riso de escárnio. Havia apenas reconhecimento. Uma entrega sincera de quem não se importa com uniformes, funções ou aparências. Ela aceitou a bala e um nó apertou sua garganta. Não era pelo doce, era pelo que ele simbolizava. Um pedaço de doçura em meio a um mundo amargo. Um pedaço de lembrança de que ainda existia bondade, mesmo quando tudo ao redor parecia frio. Nos dias seguintes, a conexão cresceu. Sempre que passava pelos corredores, a criança corria até ela. Fazia perguntas bobas, contava histórias inventadas, falava dos sonhos mais absurdos. E ela ouvia. Ouvia como quem recebe um presente raro. Cada palavra da criança era uma fagulha que reacendia algo dentro dela. Era como se, por meio daquele olhar inocente, ela voltasse a lembrar quem realmente era. Não só a faxineira que todos ignoravam, mas uma mulher inteira,
com sentimentos, histórias e dignidade. Esse vínculo chamou a atenção dos outros. Alguns acharam estranho, outros até riram. Como podia alguém se apegar a ela? Mas a criança não ligava para o que os adultos diziam. E, de certo modo, ela também começou a não se importar. Porque naquele pequeno laço havia verdade. E a verdade, quando encontrada, não precisa de justificativa. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que não estava sozinha, que havia alguém que a enxergava. E ser enxergada naquele momento valia mais do que qualquer título, mais do que qualquer reconhecimento. Não foi apenas um encontro de gerações, foi um encontro de almas. A inocência de uma criança resgatando a esperança de uma mulher. Um elo improvável que se tornou um lembrete vivo. A dignidade humana pode ser apagada aos olhos de muitos, mas nunca desaparece. Basta que alguém, mesmo pequeno, decida enxergar. O retrato escondido no armário. Ninguém nunca prestava atenção na pequena sala de descanso onde ela guardava seus pertences. Era um espaço esquecido, cheio de armários antigos, cheirando a madeira úmida e poeira. Para os outros, aquele lugar não passava de um depósito. Para ela, era refúgio. Ali, entre panos dobrados e baldes empilhados, estava escondido um pedaço de sua verdadeira história. Em um dos armários enferrujados, atrás de caixas empilhadas, havia um retrato emoldurado, embrulhado em um tecido gasto. Poucos sabiam que existia, ninguém jamais perguntara. E foi por isso que ele continuou ali, como um segredo guardado pelo tempo. Em uma tarde qualquer, cansada e em busca de um momento de pausa, ela abriu o armário. Seus olhos encontraram o objeto familiar. Pegou o retrato com cuidado, como quem segura algo sagrado. Tirou o tecido que o protegia e, de repente, um pedaço de seu passado voltou a pulsar. Na fotografia, ela aparecia de pé, mais jovem, cercada por pessoas que a admiravam. A roupa era elegante, o olhar confiante, o sorriso firme. Era o retrato de uma mulher que já havia ocupado outro espaço, outra posição, outro mundo. Não era a imagem da faxineira invisível que todos viam agora. Era a prova de que sua identidade não se limitava ao uniforme que vestia todos os dias. O contraste era brutal. O presente em silêncio diante do passado vibrante. Mas em vez de tristeza, ela sentiu força, porque aquele retrato não era apenas lembrança, era testemunha. Testemunha de quem ela foi, de tudo que conquistou e de tudo que foi obrigada a deixar para trás. O quadro lhe devolvia a certeza de que ainda carregava dentro de si aquela mesma mulher. Os outros não enxergavam, mas ela sabia. E isso era suficiente para mantê-la de pé. Enquanto olhava a imagem, lágrimas discretas surgiram. Não eram de dor, mas de reconhecimento. A vida tinha arrancado dela muito mais do que posses ou status. Tinha-lhe tirado o direito de ser lembrada. Mas aquele retrato era resistência silenciosa contra o esquecimento. Era como se dissesse: você existe. Você sempre existiu. E ninguém pode apagar o que já foi verdade. Ela passou os dedos sobre a moldura, como se tocasse a si mesma. E naquele gesto havia carinho, havia perdão, havia reconciliação. Guardou novamente o retrato no fundo do armário, embrulhado no mesmo tecido. Fechou a porta, respirou fundo e voltou ao trabalho. Mas dentro dela, algo havia se reerguido. Porque quando alguém é constantemente reduzido, precisa de lembranças que o reconectem à própria essência. E aquele retrato, escondido e esquecido pelos outros, era o símbolo silencioso de sua dignidade. Ela sabia que não podia mostrá-lo a qualquer um. Ainda não. O mundo não estava pronto para ver, mas o dia viria, e quando chegasse, não haveria como negar a verdade. Aquela mulher que todos humilhavam já tinha sido grande, e ainda era.
O auditório em silêncio. Era uma data marcada no calendário da instituição. O auditório estava lotado, cheio de gente que se orgulhava de estar ali, de ocupar cadeiras confortáveis e se sentir parte de algo importante. Palavras bonitas ecoavam no palco. Discursos longos e carregados de frases prontas enchiam o ambiente. Mas, entre tantos, havia uma presença que ninguém considerava relevante. Ela, andando discretamente pelos corredores laterais, recolhendo copos descartados, varrendo pedaços de papel esquecidos no chão. Invisível, como sempre, até que o inesperado aconteceu. Um dos palestrantes, ao citar histórias de superação para inspirar os ouvintes, tropeçou nas próprias palavras e, por descuido, lançou um comentário que fez parte da plateia rir. A piada não foi sobre ela, mas caiu como um reflexo cruel. O riso coletivo ecoou alto e, no fundo do auditório, muitos olharam para o uniforme dela. Um instante que bastou para transformar tudo. O riso atravessou como uma lâmina, cortando mais fundo do que qualquer humilhação anterior. Mas em vez de baixar a cabeça, ela parou. Ergueu-se lentamente, as mãos firmes segurando a vassoura, e olhou diretamente para a plateia. Não disse nada. Não precisava. O silêncio que se seguiu foi imediato e ensurdecedor. Aquele olhar atravessou fileiras. Não havia raiva, mas firmeza. Não havia ódio, mas verdade. Era o tipo de silêncio que incomoda, porque expõe sem precisar acusar. Aos poucos, o riso se transformou em constrangimento, o constrangimento em desconforto e o desconforto em silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia impossível respirar. As palavras do palestrante se perderam e ele próprio não soube como continuar. Todos entenderam, em um só instante, que haviam cruzado uma linha que não deveria ter sido cruzada. Então, algo ainda mais improvável aconteceu. Um dos presentes, talvez tomado pela consciência repentina, pediu desculpas em voz alta. Outros baixaram a cabeça. Ninguém ousava rir, ninguém ousava fingir que não tinha acontecido. E naquele momento, naquele auditório abarrotado de gente importante, a pessoa mais invisível tornou-se a mais presente. Não porque buscou atenção, mas porque sua verdade falou mais alto do que qualquer microfone poderia amplificar. Ela não fez discurso, não aproveitou a brecha para contar quem era. Apenas voltou a varrer calmamente, como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabiam que algo tinha mudado. A imagem daquela mulher de uniforme simples, sustentando com dignidade o olhar de uma plateia inteira, jamais seria esquecida. O auditório, que antes estava repleto de vozes e ruídos, agora estava repleto de consciência. O silêncio dela se transformou em eco, e esse eco mexeu mais fundo do que qualquer palestra preparada poderia tocar. O rosto por trás do uniforme. Naquela noite, após o episódio no auditório, rumores começaram a circular pelos corredores. Não eram piadas, não eram insultos, mas perguntas. Quem era ela? De onde tinha vindo? Por que alguém com aquele olhar firme parecia carregar uma história que ninguém ali conhecia? O uniforme azul já não era mais apenas um tecido funcional. Era um enigma, uma barreira entre a imagem que todos tinham e a verdade que estava prestes a vir à tona. E foi nesse clima de curiosidade que, sem planejar, ela decidiu falar. Reuniram-se em um pequeno encontro informal. Funcionários e alunos comentando o constrangimento do dia anterior. Ela estava ali, silenciosa, fazendo o que sempre fazia, organizando, limpando, observando. Até que alguém, com um tom respeitoso, perguntou seu nome. O ambiente parou. Era como se aquela pergunta simples abrisse uma porta que esteve fechada por anos. Ela respondeu com voz firme, dizendo seu nome inteiro, carregado de história. E pela primeira vez, todos ouviram. Não era mais a faxineira, era uma pessoa, uma identidade, uma alma. Mas não parou aí. Outra pergunta veio. O que ela fazia antes?
E, em um gesto que surpreendeu até a si mesma, ela contou. Falou de seu passado como professora, de como havia dedicado anos à educação, moldando jovens com esperança de um futuro melhor. Contou das dificuldades que enfrentou quando a vida virou de cabeça para baixo, dos sacrifícios feitos em nome dos filhos, do marido ausente, das portas que se fecharam quando mais precisava. Sua voz não tremia, não buscava piedade. Ela apenas narrava, como quem libera um peso que já não cabe dentro do peito. Os que escutavam não conseguiam acreditar. A mulher invisível que passava todos os dias despercebida era, na verdade, alguém que já havia ocupado um espaço de honra e responsabilidade. E mesmo assim, ali estava ela, limpando os rastros de um lugar que jamais a valorizara. Mas o impacto não estava apenas em sua trajetória. Estava na forma como ela a contava. Não havia rancor, apenas verdade. Não havia ódio, apenas clareza. E essa clareza cortava mais fundo do que qualquer acusação. Enquanto falava, alguns se encolhiam na cadeira, envergonhados de já terem rido dela. Outros a olhavam com uma admiração que nunca haviam sentido. E ela, pela primeira vez, sentiu que não precisava mais esconder. O uniforme já não era prisão, era testemunha de sua resistência. Porque o que realmente importa não é a roupa que se veste, mas a alma que se carrega. Quando terminou, o silêncio tomou conta da sala. Mas não era o mesmo silêncio de desprezo de antes. Era um silêncio de respeito, de aprendizado. O rosto por trás do uniforme tinha sido revelado. Não por um discurso ensaiado, não por necessidade de reconhecimento, mas por um simples ato de coragem, o de contar sua história. E a partir daquele instante, ninguém mais poderia tratá-la da mesma forma. O reflexo nos olhos dos outros. Nos dias que seguiram a revelação, algo mudou de forma quase imperceptível no ambiente. Ela continuava a mesma, com o uniforme simples, as mãos firmes na rotina de sempre. Mas os olhares ao redor já não eram os mesmos. Antes passavam por ela como se fosse parte do mobiliário. Agora havia hesitação. Alguns desviavam o olhar por vergonha, outros mantinham-no firme, carregado de respeito recém-nascido. O que acontecera no auditório e o que ela havia contado permaneciam ecoando dentro das pessoas, como uma sombra de consciência difícil de ignorar. Os que antes riam dela, agora evitavam fazê-lo. Não porque tivessem, de repente, se tornado melhores, mas porque sabiam que haviam sido desmascarados. A cada passo que ela dava, a cada silêncio que sustentava, era como se estivessem diante de um espelho. E esse espelho os obrigava a enxergar não quem ela era, mas quem eles próprios tinham se tornado. Frios, insensíveis, cegos para a dignidade alheia. Ela não precisava dizer nada. Sua simples presença já era lição suficiente. Uma lição que feria, mas ao mesmo tempo libertava, porque lhes mostrava que ainda havia tempo para mudar. Entre os mais jovens, a transformação foi ainda mais visível. Muitos se aproximavam timidamente, perguntavam coisas, ouviam suas respostas como quem descobre uma fonte escondida. Queriam saber de sua experiência, das histórias que carregava, das lutas que venceu. E ela respondia sem vaidade, com a mesma serenidade de quem não precisa provar mais nada. Cada palavra que dizia era absorvida como verdade. Ela se tornava, sem querer, uma referência silenciosa. Não buscava esse papel, mas não podia impedir que o respeito surgisse naturalmente. Nos corredores, pequenos gestos começaram a surgir. Portas sendo seguradas para que ela passasse. Cumprimentos sinceros. Olhares que carregavam mais do que simples formalidade. O prédio não mudara. As paredes continuavam frias, mas havia calor nos encontros. E esse calor vinha do reconhecimento tardio de que a mulher invisível era, na verdade, o coração pulsante de um espaço que havia sido frio demais por tempo demais. A transformação não foi apenas coletiva.
havia também mudanças individuais. Pessoas que, ao observá-la, começaram a refletir sobre como tratavam os outros em suas vidas. Alguns lembraram de familiares esquecidos, outros de colegas que ignoravam, outros ainda de si mesmos, aprisionados em máscaras sociais. O reflexo nos olhos dela despertava neles um tipo de desconforto que só a verdade pode gerar. Porque a presença dela não era mais apenas a de uma funcionária. Era a lembrança viva de que cada ser humano carrega uma história que não pode ser resumida a um uniforme ou a uma função. E ela, mesmo percebendo essas mudanças, não se iludia. Sabia que o respeito às vezes nasce do choque, mas precisa ser sustentado pela consciência. Continuou firme, discreta, sem buscar holofotes. Mas dentro dela havia uma certeza nova. Já não podiam apagá-la. Já não podiam fingir que não existia. O reflexo estava posto, e cada um que a olhasse dali em diante teria que lidar com a própria consciência. O dia em que o mundo olhou diferente. Era uma manhã como tantas outras. O sol entrava tímido pelas janelas do prédio, iluminando os corredores onde ela caminhava todos os dias. Mas havia algo diferente no ar, algo que não se via, apenas se sentia. As pessoas já não a olhavam como antes. Não havia mais risos abafados, nem olhares de indiferença. Agora havia respeito. Não era exagerado, não era forçado. Era natural, silencioso, quase solene. Era como se de repente todos tivessem despertado para algo que sempre esteve ali, mas que ninguém havia tido coragem de enxergar. Ela continuava a mesma. Uniforme simples, passos firmes, mãos ocupadas com vassoura e balde. Mas o mundo ao redor parecia ter mudado. Cumprimentos surgiam de onde antes havia apenas silêncio. Portas se abriam para que ela passasse. Sorrisos discretos eram oferecidos, não por obrigação, mas por reconhecimento. Era como se, finalmente, a humanidade tivesse atravessado as paredes frias daquele lugar. E, de certa forma, era exatamente isso que havia acontecido. Não por meio de discursos oficiais, não por decretos ou regras, mas pelo poder silencioso de uma vida verdadeira que se recusou a ser apagada. Nesse dia, ela percebeu algo que jamais esqueceria. Não era apenas ela quem estava sendo vista de forma diferente. Eram as pessoas que estavam aprendendo a olhar de outro jeito. O uniforme já não era sinônimo de inferioridade. Passara a ser símbolo de força, de resistência, de dignidade. Ao longo do corredor, um dos que outrora riram dela parou, respirou fundo e disse em voz baixa: "Obrigado." Ela não respondeu com palavras, apenas assentiu levemente com a cabeça e continuou caminhando. Esse gesto bastava. Era a prova de que a mudança não precisava ser barulhenta, bastava ser real. Do lado de fora, o mundo seguia igual. Corrido, injusto, impiedoso com os fracos. Mas dentro daquele prédio, uma revolução silenciosa havia acontecido. Revolução feita não de armas, nem de gritos, mas de dignidade. Ela não buscara nada daquilo. Não queria aplausos, homenagens ou troféus. Queria apenas existir, e existir plenamente, com verdade, foi suficiente para transformar os olhares, os corações e até mesmo as consciências mais endurecidas. Quando o expediente terminou, ela deixou o prédio como sempre fazia. Mas dessa vez, ao atravessar a porta, percebeu algo que nunca havia sentido antes: leveza. Não era o peso físico que havia diminuído, mas o fardo invisível de ser ignorada. Agora, ela sabia que não era mais invisível. Podia continuar em silêncio, podia seguir no mesmo trabalho, mas nunca mais seria a mesma aos olhos dos outros, porque uma vez que a verdade é revelada, não há como voltar atrás. Naquele dia, o mundo olhou diferente, não porque ela mudou quem era, mas porque mostrou que nunca deixou de ser quem sempre foi. Uma mulher inteira, viva, resistente. Uma mulher que, mesmo quando tentaram calar,
encontrou no próprio silêncio a força para gritar sem precisar de uma única palavra. E essa verdade ecoaria para sempre, não apenas nos corredores que limpava, mas dentro das pessoas que aprenderam a enxergar. Você chegou até aqui e sentiu na pele cada detalhe dessa história. Agora é a sua vez de agir. Se essa mensagem mexeu com você, não deixe que ela morra no silêncio. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado do valor da dignidade e do poder de enxergar além das aparências. Deixe nos comentários o que essa história despertou em você, porque sua voz pode inspirar outras pessoas a olharem diferente para o mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana histórias como esta vão tocar o seu coração e mostrar que sempre existe um caminho de superação. O próximo passo é seu.